Ô, Yau, pergunta da vez, né? Lembra quando a gente era criança? Faz tempo. Faz tempo. Eu encontrei, cara, uma professora que me deu aula na quinta série, que hoje seria o sexto ano, né? Já entregando a idade. Nossa, fala o nome, que provavelmente... Ah, não, a sua quinta série não foi a mesma caminho. Não foi. E aí eu encontrei ela, eu falei, oi, professora, tudo bem? Ela, me desculpa, eu não lembro de você. Eu falei, também faz 20 anos, né? Faz 20 anos que você me deu aula. E, é o seguinte, cara... Este programa sempre fará todo o possível para ovacionar o trabalho da velha guitarra e de Sebastião Rocha Júnior. E eu estou aqui com esta guitarra. Todas as minhas guitarras têm um nome, né? Então, antigamente, as primeiras, assim, tinham nomes, várias em homenagem às cachorras que eu tive na minha vida. Então, Leila, por causa da música, Suzy Kiel, por causa da música também e tal. E depois, a Lisa, por causa da Lisa Simpson. E porque a gente falou... a gente isso aí eu não sabia, isso aí é novidade. Porque vai ter nomes de personagens legais, que a gente curtiu. E essa aqui é quem, Rodrigo Yau? A Sakura! Que Sakura? Essa Sakura. Você se lembra da Sakura? Talvez pessoas mais jovens não, né? Não com essa entonação no nome. Sakura, É que quando eu falei Sakura, deixa eu só guardar aqui, me desculpe. A Sakura, que linda guitarra incrível da velha guitarra do meu amigo Sebastião Rocha Júnior, também conhecido como Tião. Impressionante o trabalho deles, que velhas guitarras também. Velhas guitarras. Na ordem, Leila, Lisa, Willow e Suzy Kiel, a última. Willow? Willow, por causa da Willow de Buffy. Legal. E eu lembro que você vê, né, que nem quando a galera falava do professor, que o Alan Rickman, que era o Snape, isso. Eu sempre falava, esse cara é o Hans Gruber, por causa do Duro de Matar. Então é que nem a Mac me chamou pra assistir Buffy, muito legal e tal, e ela falava isso, que quando ela viu How I Met Your Mother, ela falou, essa é a Willow, não é a Lily, né, que é de referência. Então, Yau, mas falando nisso, cara, eu li, ano passado eu achei e li, pela data de publicação aqui, acho que faz um tempo, mas eu encontrei os 12 volumes de Card Captor Sakura. Em japonês, no original, é Kagyokaputo, se eu não me engano, que é o jeito que faz a mudança pro alfabeto, né? Então não tem card em japonês, mas eles usam, pensa no inglês britânico, card. Então seria Kadio, aí eu não sei se é Kagyokaputo, me perdoe, mas não tá na ponta da minha língua aqui. Da Clamp, e eu li ano passado, porque era uma série que quando eu via como criança, eu achava interessante, eu lembro das cartas e etc. Aí, cara, eu propus que o tema desse programa fosse a gente repensar e falar sobre revisitar essas coisas que a gente viu ou não viu inteiro quando a gente era moleque, porque tinha uma questão de passar na TV, aí parava, e aí, sei lá, voltava, e aí não seguia a ordem. E no caso de Sakura, existe uma cronologia a ser seguida, assim, tem eu vou chamar de desafio da vez, porque eram as cartas Clow, no caso. Mas, assim, também tem uma trama principal, né, Yau? Sim, e então eu pensei da gente falar sobre isso, cara. É difícil porque você trabalha com isso. Então você consegue acessar a sua criança interior, por assim dizer, pro seu trabalho, que várias vezes são focados pro infanto juvenil, né? Então eu queria saber, você anda revisitando, andou? Não. Tem a ver com a sua crise dos 30? Porque pra mim tem tudo a ver, cara. Cara, tipo assim, meu trabalho acaba não sendo muito pra criança, não, no fim das contas, né? Porque eu trabalho mais com publicidade, no final das contas. Não trabalho muito com série. Teve uma série, eu não posso nem falar ainda. Se eu já falei, foi cortado. Já falou, tem que cortar. Se for a que eu tô pensando... com certeza. Então, você não pode falar? Não posso falar. Por enquanto, não. Porque eu acho que eu participei... Eu não sei se eu posso falar que eu participei, não, viu? Então na dúvida melhor não falar, né? Mas assim, em algum momento vou poder. Mas não participei tudo. A gente ia fazer, acabou não fazendo tudo. Tá. De qualquer forma,
meu trabalho acaba sendo muito mais voltado para publicidade, né? Então foge um pouco dessa parada. Mas, com certeza, cara, as referências que a gente busca acabam caindo muito nisso, assim. Primeiro, assim, já tem a nossa própria bagagem, né? Já acaba indo para esse lado. Eu acho que a gente bagagem da Sakura. Eu tenho bagagem de, sei lá, Dragon Ball. Pelo amor de Deus, né? Eu sei, tô brincando. Pra gente, serve muito como bagagem, né? Então, porque no fim é isso. Quando você vai fazer, acho que eu comentei recentemente isso, né? Quando você vai começar a fazer uma peça, a primeira coisa que você faz é separar um monte de referência para você entender, fazer o que a gente chama de mood board, né? Que isso. Não, Yao, eu diria que isso, assim, seria até uma referência visual. Mas, assim, no cinema a gente faz referência de tipo assim, esse livro, esse artigo, essa peça, esse quadrinho, esse filme. Porque é isso. O mood board, no geral, é para passar a referência visual. Sim. Mas isso acaba entrando também no que você quer colocar como roteiro, né? Sim. Porque essas coisas têm que conversar, no fim das contas. E é isso, cara. E no caso, Yao, tem umas coisas do tipo, quando eu estudava cinema, eu fiz um curta-metragem que chama Mônica. E a personagem Mônica era uma chefe de cozinha. Então, nas referências, tinham várias entrevistas de chefes de cozinha, por exemplo, né? Vai até além de narrativa, né? Às vezes total, entrevista. Total. Então é isso, cara, acaba ficando muito na nossa cabeça, assim, porque a gente tem bagagem, no fim das contas, né? Isso é uma da parada que dá até uma certa unicidade, existe essa palavra? Uniqueza, como que fala? Não, uma... Mas assim, é isso que torna o artista, de certa forma, único, né? A bagagem própria. E obviamente a gente... Sui generis, Yao, usa? Sui generis, é uma coisa sui generis. Sui generis. É isso que torna o artista sui generis? Eu usaria esse termo aí. Então tá bom. É isso que torna o artista sui generis, tá bom, gente? Desse jeito mais bonito. Você vai meditar com um monóculo aqui, não vai? Bom. Sui generis. E quando você tiver dúvida sobre alguma coisa que a gente falou, a pronúncia, a do Guima tá certa, tá? Não sei. Então tá bom. Não digo não. Não, você me corrigiu Sakura. Agora você aguenta. Toda vez, né? Mas, cara, total. É uma parada que acaba entrando muito na minha profissão, justamente por causa disso, né? De referência visual, referência de animação, principalmente. Então, você vê mangá, por exemplo, normalmente, né, no caso anime, não costuma ter das animações, as melhores animações do mundo, não. Claro que tem exceções. É o estilo, né? Tem umas cenas... Não, claro. E tem umas cenas muito legais, assim. Eu acho que é muito válido você... você não precisa estar movendo nada o tempo inteiro, você não precisa... Mas, assim, numa cena de ação, é muito mais interessante você ver uma movimentação mais legal. Você pega o One Punch Man, por exemplo, tem cenas de ação muito legais. Você pega Akira não é um anime, né? É um OVA? Eu acho que o Akira é filme mesmo, né? Bom, enfim. A animação do Akira é muito legal também, algumas cenas e tal. Então acaba entrando de referência, né? Talvez não tanto esses mais antigos, assim. Mas, por exemplo, Sakura Card Captor, eu acho que tem uma parada de character design que é muito legal, cara. Nossa, as cartas close são... Deixa eu ver se eu acho aqui. Legal. E é uma parada da nossa época, assim, eu não sei se é exclusivo da nossa época, mas eu acho que dá uma bombada, assim, nos anos 90. Acho que explica, inclusive, o fenômeno de Pokémon, que é o seguinte, cara, colecionáveis, né? A carta. Exatamente. Colecionáveis, né, cara? Tipo assim, uma criança mais quer, né? A gente viveu na época do Tazo, a gente viveu na época do... sei lá, cartas colecionáveis no geral, e na época era o desenho tinha muito, era o que você fazia, que você via na TV, era aqueles programas que passavam vários desenhos, assim. Sim.
E eu acho que esses desenhos que tinham colecionáveis saíam na frente, cara. Claro Nossa, que, pô, Sakura a gente já falou do boneco do Cavaleiros do Zodíaco, cara. Aquilo foi... Exatamente. Power Rangers, né? Querendo ou não, você queria ter os 5, um de cada cor, né? Cara, o Danilo Módulo, do Tokudok, até porque faz 30 anos de Power Rangers em 2023, seria legal se ele topasse aí no futuro fazer um programa sobre, né? Mas ele fala que Super Sentai não é nada mais, assim, se eu não me engano, a frase dele é algo tipo isso, assim, do tipo, cara, aquilo é meia hora pra vender brinquedo. Os negócios coloridos, assim. Porque é o que vende, assim, grande George Lucas, né? Exatamente. Pra quem não sabe essa referência do Yao, é que o George Lucas, no Star Wars, o primeiro, ele não recebeu como o primeiro, o vulgo número 4, vulgo A Nova Esperança. Ele não recebeu o salário como diretor, mas o pagamento dele foi ser dono dos royalties de venda de boneco. Nossa, quem assinou esse contrato deve estar puta até hoje. Deve estar bravo até hoje. E é muito massa, né? Porque... E aí tem uma história muito legal, velho, que falam que aquela geração dos anos 70, Scorsese, Coppola, o Spielberg e tal, quando viram o Star Wars, né? Alguns deles ali, não sei se tem mais, que eu não tô lembrando, eles quase meio acharam meio bobo, assim, só o Spielberg botou fé. E aí se tornou o que se tornou, né? Esse marco da... Muito, então, mas muito interessante, tipo, o pagamento dele foi ser dono da venda de brinquedo, né, tal. Pois que é o que também nos anos 90... Não só da venda de brinquedo, né, vamos lembrar que é isso, Star Wars, acho que colocou na mente de quem trabalha com entretenimento, que você consegue vender fronha, que você consegue vender almofada, que você consegue vender... toalha, que você consegue vender qualquer tipo de coisa, né? E acho que esse é o a grande pegada da parada. Sim. E, cara, tem um exemplo também dos anos 90 que é o Todd McFarlane, né? Criador do Spawn, icônico desenhista do Homem-Aranha e tal, depois com a Image Comics, né? Isso. Ele também tem a McFarlane Toys, acho, e isso é gigantesco, né? Sim. Cara, é isso que eu te falei, né? Colecionáveis, cara, são muito... E quando você pega uma Sakura, que tem... Sakura. São tantas cartas clone, né, cara? E quando você pega um Pokémon, que de primeira tinha 150. Então, nossa, é verdade. Qualquer coisa que você lançasse de Pokémon, você queria ter, cara, eu 150 tinha daquilos. Eu não sei, mas eu tinha, cara, uma Pokébola que você abria um zíper, assim, virava, era o Pikachu e depois você conseguia fechar um chaveiro, assim. Olha... Não à toa mesmo. É a maior franquia de entretenimento no mundo. Pokémon? Fatura muito de... Sério? A maior? A maior no sentido mercadológico, né? Não, sim, mas eu não sabia. Mais fatura, de longe. Videogame, joguinho, né? Videogame, começou com videogame, você tem a série de anime, mas a grande pegada é justamente vender esses colecionáveis, cara. Como eu te falei, qualquer coisa que você faz de Pokémon, álbum de figurinha, tem no mínimo 150. Os card games, cara. Vou lançar os card games, no mínimo 150. Vou lançar Tazo, no mínimo 150. Sim. Vou lançar bonequinho. Cada coleção, no mínimo 150. E isso, cara, pensando em 98, né? Em 2000 já eram 250. Hoje em dia já passou do 1000. Cara. E aí tem a galera que fica falando que tem o Pokémon que é uma chave hoje em dia, que a galera... Tem. Tá. Tem umas loucuras. Mas é isso. A parada é que, obviamente, hoje em dia você vai lançar alguma coisa, você não lança os 1000 Pokémon de vez, entendeu? E principalmente os da primeira geração acabam sendo mais famosos. Mas, você vai ver, tem umas coisas que principalmente só saem no Japão. Você vai ver um Snorlax. Lembra do Snorlax? Do tamanho, sei lá, da minha sala. Ai, que fofinho! Exato, então. E aí lança 5. Era muito bom no Game Boy que o Snorlax, ele tava dormindo. No caminho, né? Ele dormia no caminho. Muito bom, cara. Mas é isso, cara.
a maior franquia de todos os tempos. E concorre com franquias que nem Star Wars mesmo, cara, muito grande, muito mais velha, né? É verdade. Senhor dos Anéis é muito mais velho. Nossa, e Star Wars também, eu perdi as coisas, assim. Tem a série do Obi-Wan, tem Mandalorian, não vi, acho que a gente já falou disso. Os filmes eu vi. Os filmes eu vi, mas as séries não vi mais. Sinto muito. Ah, é. Eu acho. A gente chegou, tem um amigo que fala que a gente chegou num ponto que Star Wars tem mais filmes ruins do que bons, né? Isso é verdade. E é verdade. E eu acho que entra muito no assunto de crise dos 30, porque alguns que a gente considera bom talvez nem seja, a gente só viu criança. Ah, não, eu vi depois de velho. Todos? Todos. Sorte é sua, então. Eu acho o 4 incrível, o 5 shakespeariano. Me roubaram a experiência, porque eu sempre soube que ele era não tem como. Pai do cara, porque quando eu vi, olhando a trama, né? Aí eu vi os 3 que você brinca que não existem, que são a Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones e a Vingança do Sith. E os outros 3 que eu brinco. Os outros 3 que eu acho também. Aquilo que entrou, que é um reboot, mas é um remake, mas é uma continuação, que seria o... Qual que é o nome do 4? Do 7? Nossa, cara. Bom. É a Ascensão Skywalker. Tem o Último Jedi e o primeiro é... Tudo bem. Mas o Último Jedi lá, eu acho incrível. É uma pena que desfizeram tudo depois. É muito bom. Mas eu chamaria de bom o bom. Vamos lá. 4, 5, 6... 7 mais ou menos e 8 muito massa. Eu diria... Eu diria que são mais bons do que ruins. Dos 9. É mesmo? Eu não. Calma, mas tá. Porque você só contou 9. Eu vou contar 10. Porque é o Rogue One? É. Tem Han Solo também. Eu acho ótimo. Tem o do Han Solo também. Puta, então é isso. São mais ruins do que bom. Porque, pra mim, 4, 5... 7 com força. 7 é complicado, cara. 7 com o quê? Com boa vontade, você diz? Tá. Porque o 7 pra mim é complicado, porque foi a minha vez de ver Star Wars no cinema. Você não viu nos anos 2000 lá? Não. Nossa, eu lembro quando eu fui, lembro claramente da... Pô, mas então você viu criança. O Ameaça Fantasma, eu vi com, sei lá, saiu em 2001, tinha 8, 9 anos. 99, eu acho. 99, mas eu lembro, eu fui no cinema, meu pai me levou, minha mãe, porque total. Não tinha em Araras na época, eu acho, naquele momento, porque teve uma época que fechou e tal, mas eu lembro que eu não vi em Araras, mas aí me levaram para algum shopping de alguma cidade perto aí e a gente viu. E eu achei muito massa as corridas lá, tal, depois claro, mas quando você é criança também, você acha muita coisa massa, né? E tem uma coisa que ele falando de coisas que a galera fica criticando, né? Tipo uma baita análise de alguns Super Sentais, fala, sabe por quê? Porque isso aí era pra você ter visto com 10 anos, você tem 50. Sabe? Mas, cara, eu já entrei numa discussão por causa de Dragon Ball. Tá. Porque, a pessoa veio tentar me convencer de que todo mundo só assistia Dragon Ball por causa das lutas. Faz sentido? Faz. Pode ser verdade moleque, para uma grande maioria? Pode. Mas eu, de moleque, já me incomodava com algumas coisas de roteiro. Eu não. Eu só achava lerdo. Eu achava Dragon Ball muito legal. Quando mudou pro Z, eu fiquei um pouco assim... Só vi o Z quando moleque. Na real, só vi o Z até hoje. E especificamente a época do Majin Buu. Isso é uma loucura. Porque falam que as partes massas eram do Cell, do Freeza, né? Que é o Dragon Ball. Eu acho que Dragon Ball, ele faz essa curva aqui. Eu acho que pra mim começa lá em cima, porque não tem nada de alienígena, não tem, é só um molequinho que tem um rabinho de macaco que mora na floresta. Tá. E aí tem as esferas do dragão, tem toda uma parada mais lúdica, assim. Muito legal, uma lenda mesmo, sabe? Tá. E aí depois começa a virar muito luta, e aí o Goku vira meio que o super-homem. Assim, para não dizer uma cópia do super-homem. Tá.
narrativamente falando, que daí ele é de um outro planeta que ele conseguiu, né? Conseguiram mandar ele criança para cá e aquele planeta estava sendo destruído. O Vegeta é para ser, entre grandes aspas, aí, um General Zod. Entendi. E aí, pô, tem essa saga. Pois é, daí já muda tudo. Aí o Goku já não é mais só um menininho com um rabinho de macaco. Ele já tá grande. Etc e tal, já tá grande. E aí vai passando, e eu acho que tem algumas questões assim, no momento em que a gente já tá na saga do Cell, por exemplo, o Akira Toriyama ia passar a bola do Goku pro Gohan. E termina nesse tom. Só que quando vem o Majin Buu, né, a saga do Majin Buu, que vem logo em seguida, isso acaba sendo cortado. Dá um retcon ali, dá um jeito do Goku voltar, que o Goku começa a saga do Majin Buu, o Goku tá morto, né? Tá. E aí dá um jeito do Goku voltar e ele volta a ser o protagonista. E que aí tinha coisa que os caras lutavam de auréola, né? Que ele morreu uma vez, mas ele ainda podia, mas se ele morresse de auréola, ele morria de vez. Isso, eu lembro disso. Nossa, isso eu achava muito estranho. Que tinha os caras com a auréolinha e tal, e se eles morressem ali, eles morreram de vez, que aí você não ia conseguir ser ressuscitado com as esferas, não era uma coisa assim? Não consegui ser ressuscitado com nada. Tá. Tudo bem, né? Não, tudo bem. Lá, né? No fim é pra criança. Mas assim, entende? Eu gosto. Cara, pô, eu reassisti. Mas tá num lugar da sua memória também que é meio... difícil. É o que a gente falou do That 90s Show, assim. Você viu That 70s Show quando você era moleque. Tem um lugar especial na sua memória. Com certeza, cara. Com certeza. Mas eu gosto de revisitar. Acho que é sobre isso também o papo de hoje, né? Eu gosto de revisitar. Então, eu tenho uma dificuldade. A gente acaba, tendo essa... principalmente a gente trabalhou... Falei muito, né? Principalmente a gente que trabalhou como crítico, acaba voltando ali, para assistir alguma coisa. E a gente não tem como tirar um certo véu, né? De, analisar a história aqui, analisar alguma coisa aqui. Eu não assisto tanto anime, que não falei, para referência, porque são realmente poucas cenas, né? Que você vê e fala, nossa, que animação maravilhosa. E hoje em dia a gente tá com umas animações tão incríveis, né? Eu ainda preciso ver, por exemplo, o Gato de Botas 2, que virou... Mas e, por exemplo, a galera fala muito bem da animação do Chainsaw Man. Você chegou a ver? Não. É que eu tô lendo um mangá, né? Bom, tem gente que fala muito bem das animações, assim, o Beastars, sei. Sim. Cara, hoje em dia tem um mangá, tem um anime um pouco mais gourmet, assim, eu diria também, entendeu? Acho que o One Punch Man é um anime um pouco mais gourmet. Você diz com uma produção mais... Nesse sentido, porque se você pega, por exemplo, um One Piece, que tem beirando seus 1000 episódios... Nossa, o One Piece é gigante mesmo. Entendeu? Então, acho que não dá para você também ficar com metódico com a animação, ou com o traço, ou com qualquer coisa. Os personagens saem da forma o tempo inteiro. Porque, cara, é muita corrida, né? Sim, pode ser. Entra numa categoria pulp de entretenimento. Assim, não, entendeu? E os mangás que o cara tem que entregar um capítulo por semana, cara. Exatamente. Cara, você tem que entregar 20 páginas desenhadas toda semana. Sei lá, vamos ver aqui. Você pega quando a Netflix lançou aquele Seven Deadly Sins, a gente tá falando de, lançar 10 episódios por ano. Né? Castlevania, esses desenhos assim da Netflix que acho que pra gente tem uma cara um pouco mais de anime, porque a gente começou a entender desenho, né, com sequência e consequência das coisas que acontecem. Não era pica-pau, que aí acabou, volta zerado, né? Exatamente. Os próprios Simpsons, né, que era uma parada um pouco mais adulta, assim, termina e tá tudo certo, né? Zero compromisso com a cronologia. Explodiu, mas no próximo tá tudo normal. Tá tudo de boa, E você falou isso de sequência e consequência, e me veio na cabeça também a questão de que, eu não sabia que Cavaleiros do Zodíaco era do Japão, sabe? Pode crer. Sabe, eu
Era uma série. Tanto que eu lembro da galera que fala... Eu não peguei isso, porque acho que passou na TV até antes da gente, que quando começou a passar... acho que a galera já sabe que Power Rangers é uma adaptação do Super Sentai, que são essas séries japonesas e que acaba uma, começa a outra. Então, pra você ter noção, o Power Rangers, o Mighty Morphin dos dinossauros, era o baseado no Kyoryu Sentai Zyuranger, que é o japonês, né? E aí depois, sei lá, o Turbo Ranger é o Car Ranger. Então eles pegavam as fantasias e tal, adaptavam algumas cenas de ação, já pegavam prontas e faziam o drama ali, lá. E aqui, cara, no Brasil, antes passou Changeman, por exemplo. Então era uma coisa que já tinha passado, mas não sei se a galera se tocava que nem... Eu não pensava que Dragon Ball era do Japão. Era um desenho. Tava passando ali, não sei, 3 Espiãs Demais, Dragon Ball, sei lá, eu via o Laboratório de Dexter. Eu não me ligava nisso, assim, que era. Eu nem, na real, naquela época eu nem pensava da onde era, se era daqui, se não era, sabe? Sim. Passava dublado, a galera tava falando português. Pra mim, nem sei, nem pensava da onde veio. Quando os caras iam falar Alcapuca, eles falavam Guarujá, né? Eles falavam? Não, no Chaves. Jura? Tem duas dublagens, né? Mas passou uma que... Vamos no Guarujá? Nossa, isso eu não sabia. Mas eu lembro da minha mãe falando quando era moleque do Power Rangers que eles adaptavam as cenas vestidas são do Japão e eu lembro de ficar assim... Tudo mentira, né? Você acha no Japão? E é engraçado, né? Porque tem essa parada de que quando eles fizeram nos Estados Unidos, o Ranger amarelo era uma mulher, né? E lá é o Boy, que é no original, no Zyuranger. Então tinha só o Ranger Rosa. Rosa, que era a Ptera Ranger, May. Falando em inglês um pouco, Ranger Rosa. Rosa, muito bom. Mas é isso. Ficava de sainha, né? Enquanto que tem na fantasia, que era lá no original era a May, era a Ranger Rosa, a personagem, e o amarelo era o Boy. Gekyo vermelho, Goucho preto, Burai o verde e o Dan era o azul. Guardei os nomes. Você foi longe, hein? Eu vi tudo. Cara. Decorou o nome dos Rangers originais. Eu vi 50 episódios disso aí. Então, isso aí é inacreditável. Mas, cara, é legal pra estudar, cara. Porque com certeza. Essa última, você vê, você começa a pegar frases, jeitos que falam. Claro, com certeza. Cara, eu digo que eu, durante um período de tempo, aprendi algumas expressões alemãs assistindo Dark. Olha só, então. Você pega. É muito próximo do inglês também, você acaba pegando alguma coisa ou outra. Eu discordo que seja tão próximo assim, mas eu concordo que tem umas coisas que você pega, porque você tá ouvindo a língua, por isso que eu falei para esses dias, assim, por isso que é importante. Por exemplo, se eu tô assistindo alguma coisa, eu tô todo dia ouvindo japonês. E umas coisas você começa a assimilar. Umas coisas você começa a pegar de ouvir, de ver como a pessoa se comunica, sabe? É muito massa, assim, é importante. E hoje em dia, assim, eu que estudo línguas, assim, é muito, cara, você consegue, eu brinco, eu fiz aulas de espanhol também, mas eu brinco que eu aprendi muito espanhol lendo legenda, porque aí eu não tava vendo nada falado em espanhol, mas eu deixava em inglês com a legenda em espanhol. Então, sim, cara, eu garantia que todo dia, ou por várias horas na semana, ou algumas horas, eu tava lendo a língua. Sim, você vai assimilando um pouco, né? Isso é muito bom mesmo. Aprende, a primeira vez que eu descobri a palavra hogar, que é lar, seria, né? Lar, assim, foi vendo, não sei o que, home, hogar. E eu, então isso é lar. Então eu aprendi ali. Pode crer. Tem que tomar sempre cuidado com legenda, porque... Se você manja inglês e vê legendas, tem muito erro, né? Mas... Tem. Dublagem também, cara, eu lembro. Eu lembro de uma que eu gosto muito, mano, que aconteceu em Legalmente Loira 2. Olha que situação. Me marcou muito, porque eu não entendi nada do que o cara tava falando. Legalmente Loira. E depois eu fui me tocar. Fala. Não, Reese Witherspoon, não é? Isso, exatamente. O que aconteceu? Conta aí. O primeiro filme é legalzinho, mas o segundo, assim, não assista.
que aconteceu, cara? Tem um determinado momento em que toca... No 2 eles vão casar. É a história da Legalmente Loira indo casar com o cidadão que ela fica. Que a personagem Legalmente Loira, que é o nome dela no filme. Isso. Entendi. Ela vai casar com o irmão do Owen Wilson, que também é o nome do personagem. Seu Luke Wilson. Isso. Não, vulgo irmão do Owen Wilson. No filme, o nome dele é... Irmão do Owen Wilson, tá. Aí a Legalmente Loira liga pro irmão do Owen Wilson. Tá. E tá tocando, ela trocou a música que toca pela marcha nupcial. Meu Deus. E aí ele fica meio sem graça, que toca mó alto, ele tá dando aula. Nossa, eu quero muito ver esse filme, cara. Uau. Aí ele pega pra atender assim e fala: você trocou o meu anel? My ring. E aí eu fiquei ring assim, the ringtone. O que ele tá falando, cara? Sim. Mas é isso. Mas, cara, é duro também, porque eu fico pensando que às vezes os caras que trabalham nisso aí estão fazendo tudo a tanto toque de caixa. Sim. Vai que, por algum motivo, chegou uma legenda, só o texto. E às vezes o cara nem viu, ele só foi mudando, mas depois... Não sei, nunca trabalhei com tradução. Com certeza, primeiramente chega o texto, né? E aí, cara, tem muito... A galera, que às vezes que dubla, é que hoje em dia tem esses negócios da Marvel, né? Que aí o cara parece que, tipo assim, só vê a própria cara da personagem, não vê o em volta, não pode ficar sabendo... Pra não vazar? É, uma loucura. E aí acaba que a dublagem fica focada, tipo assim, eu vejo a expressão da personagem, né? Ouço o som original, mas tá tampada, não sei nem com quem ela tá falando, às vezes, entendeu? É uma loucura. Eu falando como se eu fosse dublador, né? Não entendi, você não vê. E aí, cara, eu acho que Legalmente Loira também tava num momento onde Hollywood tava começando a botar mais carvão na máquina. Então, realmente, eu acho que deve ter sobrecarregado. Deve ter um período de sobrecarregar as pessoas de filmes chegando, porque você está acostumado a vir com 2 filmes por sexta-feira. De repente, chegam 5. Tá. Não, uma loucura, né? Cara, é muito trabalho, né? E você tem que... E tem prazo, deve ser apertado também, né? Com certeza. Mas assim, eu não tenho costume, cara, honestamente, assim, eu não tenho costume de rever coisas, é muito raro. Pode crer. Muito raro, velho, porque... Cara, tem tanta coisa pra gente ver e ler, difícil, assim. Tem coisa pra estudo, filosofia, sei, assim, que eu leio várias vezes o mesmo texto, lógico. Revisita em tempos diferentes, beleza. Mas estudo é outra coisa. Mas ver um filme, assim, e ficar vendo ele várias vezes, eu não tenho muito isso. Porque... eu já tive mais. Mas eu tenho, ultimamente, esse ímpeto de tipo, nossa, eu vi a Sakura lá, quando era criança, era meio legal. Deixa eu ver se eu acho os mangás. Aí eu achei e li todos, assim. Você tá lendo em Não, eu tô lendo em português. É uma edição aqui da JBC até. Eu tô lendo, não, né? Já li. Mas tem um outro que eu não li ainda, que é o Clear Card Arc, que seria depois, eu não sei se é uma continuação, não sei se é a própria Sakura que estreia, que é o personagem principal do mangá, mas não li ainda, nem sei se lerei, na real. Mas eu tenho isso de falar, putz... por exemplo, eu falei em um dos últimos programas aí que eu tô vendo A Sete Palmos. E aí eu fui ver Lost, que era uma coisa assim, eu era moleque. E Six Feet Under, A Sete Palmos, né? Porque a expressão é diferente, né? E você já pensou pra parar pra pensar que aqui no Brasil os gatos têm 2 vidas a menos, Rodrigo Ial? Isso é uma loucura, né? E isso é muito doido, porque a expressão lá é A cat has 9 lives. E aqui o gato tem 7 vidas. Meu Deus. Imagina a versão inglesa da música Natasha. Tem 9 vidas. Mas ninguém sabe de nada. Então, voltando. E aí eu tenho essa coisa de falar, putz, isso aí era mó... Por favor, volte para o programa. Me quebrou. Não, mas eu acho interessante isso de... mas beleza, mas eu tenho isso de falar, putz, esse A Sete Palmos, eu lembro de ver a chamada, eu acho. Eu lembro da galera comentando. Eu lembro do Lost, nossa, obviamente, mas eu não vi na época.
E aí, de ver depois agora, né, que até falando nisso, eu tenho idade pra ver, né, porque o Six Feet Under eu acho que é 2001 a 2005, eu tinha 8 anos, não era pra minha idade, não podia ver. Com certeza. Então, e é muito interessante. E isso é o que mais tá rolando, sabe? Nossa, isso aí não vi na época, vou ver agora. E é muito massa que isso esteja disponível, né, cara? Sim. Mas, cara, isso é muito legal mesmo, porque acaba... A gente aqui em casa gosta muito de sitcom, a gente vê sitcom pra caramba. Eu tô até revendo o Ted Seven Show, porque minha noiva não viu. Sério? Então a gente tá reassistindo, que a gente assistiu o Ted Nine, eu tava animadaço pra assistir, assim. Faltando uma semana, eu contava os dias. Tava assim... Caramba, e eu não vi até agora, cara, eu tô doido pra ver. Cara, eu adorei, porque eu achei muito respeitosa. Muito respeitosa. Eu acho isso muito legal, assim, você conseguir trazer para cá e conseguir, tipo assim, não virar um negócio que tá preso lá atrás, tipo, nossa, preciso copiar o que a gente tá fazendo ali atrás, né? E ao mesmo tempo conseguir renovar de uma forma muito legal, muito diferente de How I Met Your Father, que não vi. Nossa, primeira temporada, pelo menos. Honestamente, eu vi o How I Met Your Mother de novo com a Marcela, que ela não tinha visto, mas essa já, pra mim, já tá numa que em pouco tempo envelheceu bem mal, assim. Envelheceu. Mas é isso, cara, eu acho que tem muita coisa que a gente acaba perdendo, porque às vezes não chegou aqui direito e tal. Eu, por exemplo, tô querendo assistir In the Middle. O Malcolm in the Middle? Não, In the Middle. Ou é The Middle só? Acho que é The Middle só. Não sei essa série. Tá vendo? Que é um sitcom, assim, muito... passava no Warner Channel até. Eu gostava quando passava, mas eu gostava quando eu era moleque, assistia. É uma família, cara, assim, é uma espécie de Malcolm in the Middle, só que a personagem principal não é uma criança, é a mãe. Tá. Então, eu assistia, eu gostava muito das crianças, né? Você tinha um molequinho muito pequeno, aí você tinha um moleque já no ensino médio, que era meio popularzão, mas burrão, estereótipaço. Tá. Assim. E a menina também, que era meio dork, né? Vamos falar dork em português. Dork. Não faço ideia. Eu entendi o que você disse, mas não... E que era meio... Não sei traduzir. Tem um negócio meio Michael Scott, assim, sabe? De querer ser uma parada muito popular e tá sempre tentando e metendo os pés pelas mãos. E eu gosto muito disso. Eu gostava muito disso. E hoje eu revi alguns highlights da série e eu comecei a ver que hoje em dia, eu gosto muito mais dos pais, que eu não ligava. Sim. Isso é muito legal. Eu ouvi isso do Gilmore Girls. Lugar, de certa forma. Eu ouvi isso do Gilmore Girls, que chegou aquela... Tem a época... A Lari falou isso uma vez. Tem a época que você vê e que você se identifica. Ela falou, eu me identificava com a filha e depois com a mãe, né? E é legal também isso aí, né? Sim, apesar do... É massa. Você conseguir olhar por esses dois ângulos, né? Eu costumava reassistir muita coisa. Eu realmente, assim, às vezes eu ficava muito preso num loop com alguns filmes, até pela limitação própria, entendeu? Porque eu gostava muito de ver filme. Às vezes eu não tinha nada para fazer, eu ia botar um filme. Se não estivesse passando nada na TV, eu tava preso aos meus DVDs. Entendeu? Isso é verdade. Então eu reassistia muito filme. Que hoje, às com o vezes streaming... assistia os making-offs, que é a parada que eu mais sinto falta no serviço de streaming hoje. Cara, seria legal se tivesse, né? Porque antes tinha de todos os filmes, cara. Todos os filmes, entendeu? Sim. Você ia assistir o Harry Potter 4, que tinha dragões. Eu adorava o making of, porque mostrava como eles faziam os dragões. Que bacana. Isso é muito legal. Cara, como que esse cara tá montado num dragão? E o meu olho entende que ele tá montado num dragão, não parece falso, nem nada, né? Sim. E aí lá tinha um making off mostrando como fazer. Eu, particularmente, achava na toa que hoje eu tô trabalhando com o que eu tô trabalhando, porque achava muito legal. Sim.
Mas eu acho que hoje em dia eu tenho mais essa vertente que você falou. Tem tanta coisa para ver, por que eu vou ficar repetindo? Sim. Aí com série, com desenho, acaba ficando realmente muito difícil, porque são coisas muito longas, é muito tempo do... Sim. Né? Sim. Mas agora... e as séries antigamente, vale a pena, cara. 24 episódios por temporada. Um piloto. Às vezes eu faço isso, às vezes eu pego uma série que eu já vi, eu assisto o piloto e assisto o último episódio. E aí eu fico nessa brincadeira de tentar comparar as personagens, entendeu? Sabe, elas fugiram muito do molde. Fico tentando relembrar se isso fez sentido narrativamente e tal. Eu gosto. Tem uma beleza de reassistir as coisas aí. Tá. Entendi. Tem, é verdade. Ainda mais, sei lá, né? Você trabalha com isso, cara, é pra estudo também, cara. Tem umas coisas que... serve pra estudo. Principalmente assim, se você quer fazer roteiro, cara, vale muito a pena ver. Ainda mais pra você saber o que foi feito, assim, faz parte do negócio, você saber o que foi feito e como brincar com o gênero e tal, né? Sim. Tem uma coisa que eu faço muito, cara, tem na internet, de graça, só que tá em inglês, eu não sei se tem legenda em português, deve ter legenda em inglês, tal, se ajudar, mas vai ser minha recomendação, hein? No final eu falo... Olha, o programa já tá longo, acho que a gente falou de várias coisas, acho que já podia ser recomendação, você que manda. Será, cara? Ó, a gente não... Acho que a gente tem uns 40 minutos brutos, tá bom, né? Mas é isso, ó, vou deixar minha recomendação, então, que é o seguinte, na internet existem alguns episódios de Community, que estão disponibilizados de graça no YouTube. Eles botam lá? Eles botam lá. Eles botam lá. E, cara, eu vou deixar 2 episódios, tá? Recomendados, que é o primeiro da 2ª temporada. Cara, eu comecei a ver Community, mas não terminei. E você fala muito bem, mas fala que é aquela história meio The Office, assim, que começa meio se acertando e depois que fica muito legal. Cara, quem não tem gosta... o Donald Glover? Tem. Eu sou... Então, você falou do Han Solo. Eu sou o cara que... Eu gosto muito do Donald Glover. Então, eu não consigo achar Han Solo tão ruim quanto você disse por causa do Donald Glover. E a minha recomendação da semana Lelê. Eita, nós. Putz, eu não sei dizer, cara. Community, The Office, pensando. Você recomendou uma série? Vou recomendar outra coisa, né? Como você quiser, cara. É isso. Não, é só pra... Eu vou recomendar uma série inteira. Eu vou recomendar, já vou falar aqui. Eu vou recomendar 2 episódios específicos dessa série que eu acho que, assim, é mais interessante você assistir, obviamente, conhecendo as personagens, né? Mas, que eu vou recomendar pelo seguinte. Você falou, né, que eu falo bem de Community, que eu falo desse negócio do The Office. É verdade, mas eu não acho que Community seja uma série para quem quer só assistir uma série. Eu recomendo Community para quem quer analisar melhor algumas coisas específicas, e uma delas é trabalho de roteiro. Porque o próprio Dan Harmon, né, que é o criador de Community, hoje em dia um dos criadores de Rick and Morty, o que não foi recentemente cancelado, inclusive. Como assim? O Justin Roiland, um dos criadores de Rick and Morty, foi até afastado. E eu lembro do que rolou, é verdade. Mas, enfim, justamente porque o Dan Harmon, cara, ele mudou muita coisa dentro da indústria, assim, com a forma que ele roteiriza as coisas. Uhum. Se você procurar, inclusive no YouTube, tem diversos vídeos explicando como ele faz o roteiro. Eu recomendo, se você gosta de roteiro, é bem legal, cara. Tipo, não é nada muito revolucionário, mas as pessoas estão começando a usar na sala de roteiro. Fala-se muito que Loki, a série, né, Loki foi inteira feita com esse método do Dan Harmon, eu não sei o nome, enfim, mas, cara, deixo aqui de recomendação o primeiro episódio da 2ª temporada de Community, que chama Anthropology 101, que é justamente quando eles vão começar a primeira aula de antropologia deles. Cara, é muito bom, é um episódio muito bem construído, muito bem costurado,
Mas agora, a cereja do bolo mesmo de Community, para mim, é o 4º episódio da 3ª temporada, Chaos Theory. Uhum. Onde eles estão em uma festa que 2 personagens que acabaram de se mudar junto chamam o pessoal para conhecer o apartamento, comer uma pizza, etc. e tal. Uhum. E aí eles estão em volta de uma mesa, né? E eles pedir uma pizza. Quando a pizza chega, para decidir quem vai buscar, eles pegam um dado, jogam para cima e assinam um número para cada pessoa, né? Uhum. E a gente assiste quais seriam todas as possibilidades. Cara, isso é muito legal. Você usou a signal de assign. Ai, muito bom. Eu sabia. Lá, cara. Cara, eu faço isso direto. Cada um tem o supla que merece, né? Eu tenho você. Cara, eu não uso a palavra eventualmente o eventually. Da forma que o português quer que seja. Por causa do inglês. Mas é isso, o eventualmente é uma possibilidade, o eventually é uma certeza, né? Não, o eventualmente é tipo, em algum momento vai acontecer no inglês, né? Aqui é de tempos em tempos, certo? Ou pode ser eventualmente, sei lá. Sim, de eventos em eventos. Mas é isso, cara. Eu acho muito legal para quem quer construir roteiro. É uma análise muito legal que você pode começar a fazer, entendeu? De conseguir olhar quais são todas as possibilidades diferentes ali de só mudar uma peça do tabuleiro. Isso é, muito legal, cara. Muito legal. Cara, entrou na minha lista de melhores leituras de quadrinhos do último ano essa publicação da Nemo aqui, Um Oceano de Amor. Muito bom. Do Lupano e Panaccione, Panaccione, não sei o nome deles direito, Gregory Panaccione e Wilfried Lupano. Ele é um quadrinho mudo ou quase mudo, eu não sei se chega a ter alguma expressão ou algum balão. Como a gente falou muito de roteiro aqui, às vezes eu incorria mais desse erro quando eu escrevia antigamente, porque eu tenho uma máxima, e eu tô falando que as máximas existem pra gente brincar com elas, né? Claro. Que é don't tell, show, que é, não conta, mostra. E aqui, cara, você falou tanto de roteiro, é muito massa ver o quanto tem de roteiro sem fala. Então, uma leitura muito bacana, publicada aqui pela editora Nemo. Muito, cara. E quer ver? Deixa eu ver se eu abrir numa página aqui. A arte é muito, muito incrível, cara. Impressionante mesmo, assim. Cadê? Essa aqui que ele tá no meio do mar. Aqui também. É realmente impressionante, mas seria para isso, assim, falamos bastante de roteiro, então para mostrar o quanto tem de roteiro, mesmo sem palavras, mesmo sem falas. É uma das minhas melhores leituras do último ano aí. Recomendo. Um Oceano de Amor. É uma leitura? Cara, eu acho que sim. Aí, a gente precisa entrar na leitura de imagem. Você lê imagem, lê. Não, lê. Lê. E sabe, eu não sei se eu ouvi, não lembro o que, mas eu já ouvi isso, assim, de gente que lia quadrinhos quando criança e não tinha noção que aquilo era ler. Sabe? Eu não achava que isso era ler, sabe? Sim. E eu também acho, assim, eu sei que você gosta também, mas a Má, por exemplo, ela começou a ler quadrinhos porque eu acho que um dos primeiros quadrinhos que eu dei pra ela foi Retalhos, do Craig Thompson. Lindo demais. E ela achava que quadrinhos era meio só super-herói, né? Aí eu falo, cara, hoje em dia um paralelo incrível seria você falar isso de quadrinhos, é a mesma coisa que você falar que no cinema é só super-herói. Pode ser. Porque, é muito popular, talvez seja icônico pra caramba. Mas não é só isso. Você tem histórias tipo essa. É que nem quando pessoa que trata mangá como gênero, que seria o shonen. Tipo, mangá é lutinha. Fazer um comentário aqui só. Fazer um apêndice. Você viu o Spielberg falando com o Tom Cruise? Não. Deu um abração nele, assim. A galera filmou. Dá pra ouvir e ver que ele tá falando isso. Agradeceu o Tom Cruise e falou que
Top Gun Maverick salvou a indústria. Eu não vi Top Gun Maverick até agora. Não, beleza, mas tipo assim, é só pela questão de tipo, o cara conseguiu fazer um sucesso com um filme no sentido hollywoodiano, um pouco mais antigo, assim, né? No sentido clássico do que é um filme, entende? E que não é um filme de super-herói, não é um filme, sabe? Sim. Então, assim, achei bem curioso. Você falou agora que hoje em dia, né, a gente olha para o cinema e vê que é muita coisa de super-herói e tal. E eu acho que Top Gun Maverick levou as pessoas ao cinema de novo, porque hoje em dia a galera vai no cinema para ver Marvel porque quer ficar bolando teoria o mais rápido possível, quer escapar. Nossa, e aí acabou próximo, né? É outra pegada, né? E o Top Gun Maverick trouxe, segundo Spielberg, né, essa sensação de ir ao cinema novamente, entendeu? A sensação de ir ao cinema, ver Jurassic Park, sair embasbacado. Sim. Cara, eu sou... Só um comentário, assim, pessoas argumentam que o Star System acabou, né? E eu acho que o Tom Cruise é um exemplo de que, pra mim, ainda existe Star System. Não, mas tá morrendo, né? Não, pode estar morrendo, mas o Tom Cruise é um cara que é um filme do Tom Cruise, assim. Não, eu concordo, mas eu acho que eu não consigo pensar em outra pessoa. Talvez o The Rock. E o The Rock já tá em baixa, porque ele tá começando... Deu uns passos errados, fez uns Adão Negro da vida. Foi ruim Adão Negro? Dizem que sim, eu não vi. Mas assim, eu fui ver o filme do The Rock contra um prédio. É ruim. Eu fui ver o filme... The Rock contra um prédio. É foda, mas é exatamente isso o filme. Tá. O The Rock do Rampage. É ruim também. Coitado do prédio, né, cara? Certeza. O The Rock ganha, cara. Logicamente, é o The Rock, né? Yal, tudo bem, né? Seria só um exemplo. Nossa, tô doido pra ver Top Gun Maverick, cara. Mas é um assunto interessante, eu quero falar disso um dia, se o Star System ainda existe. Putz, seria legal, a gente conhece várias pessoas estudiosas de cinema tal, que poderiam fazer. Cara, o Tom Cruise realmente é um cara que me leva ao cinema ainda. Viu? Ou pelo menos assim, me faz ver um filme porque ele tá... porque um filme do Tom Cruise, você entende o que vai ser, né? Agora ele faz muita coisa de ação, né? Uma Missão Impossível aí. Tem o Jack Reacher, que eu não assisti ainda, que também é outra franquia de ação. Tem umas coisas que fogem, né? O Magnolia, mas é muito específico. Né? Mas aí é lá atrás também, né? Isso. Eu acho, eu coloco como a melhor performance dele em Magnolia, acho incrível, assim. De olhos bem fechados, é ele? É ele, do Kubrick. Isso. Mas o Magnolia, o Magnolia eu coloco como o melhor filme dele, mas Paul Thomas Anderson pra mim é Nossa, um dos maiores mesmo. Assim. Não sei. É tipo falar que Punch Drunk Love é o melhor filme do Adam Sandler, mas não é por causa do Adam Sandler. Não, Paul Thomas Anderson, né? Massa, hein? Yal, então acho que é isso, né? Falamos de bastante coisa e queremos saber a opinião de vocês. Sininho, clicar, salvar, mandar pros amigos. A gente vai começar a falar o tempo inteiro disso, o tempo inteiro. Tem que fazer, não só no fim. Yal, mas você consegue, você já falou, se você fizer um negocinho que fica aparecendo na tela, escreva. Não, mas eu vou encher o saco da galera. Né? Não, tem que falar. Yal, mas é isso assim, cara, pra mim tem a ver com a crise dos 30, que eu já fiz 31 e a crise dos 30 não passou, tá desde os 29 isso aí, daqui a pouco eu faço 40 e a crise não foi embora. Quero fazer até um parênteses que a gente pode gravar de novo um episódio sobre a crise dos 30, porque a gente basicamente não falou da crise dos 30. Não, mas é que no meu caso foi tipo revisitar essas coisas, assim, e seria pra saber de vocês fazem isso, coisas que ficaram pra trás mesmo, assim, que eu não tinha idade pra ver na época, eu tô vendo hoje o Battlestar Galactica, a Sete Palmas. Eu quero muito ver. Tem uma coisa que tem no Lost também, que era os webisodes. Lembra? Que o Lost entrou uma temporada de outra, tinha uns clipezinhos que eu acho que era o que dava pra você ver na internet, no celular, sei lá, na época. Sim. E é muito legal. Lost tinha até um site que você entrava e tinha uns jogos com dicas e tal. É verdade. É isso que deixou a galera maluca, cara. Mas isso que é muito, cara. Tem a ver, não dá pra ser dissociar da época. Que eu fiz o possível. É que eu lembro do fenômeno, porque eu não estava acompanhando, mas eu estava lá. Mas é uma coisa assim...
que, cara, eu tentei ver, a gente falou, você que me falou, cara, acabava uma temporada, eu ia ler teorias em blog da época pra tentar ver. E aí, cara, tem as coisas que a galera discutia em fórum e os roteiristas punham lá. Então, é hoje, cara. A galera reclama do Sonic, muda o Sonic, entendeu? Isso é uma loucura, hein? Isso é muito doido, cara. A galera fala, não, lembra da voz do Bane também. Mudaram a voz do Bane? A voz do Bane no primeiro, sei lá, trailer que saiu, a galera, não dá pra entender isso aqui. Aí ficou diferente, não sei se filtro diferente, se Tom Hardy regravou. Mas é isso. Três filmes que eu lembro de ter visto com o Tom Hardy, alguma coisa escrota acontece que você não entende o que ele tá falando. O Tom Hardy? Sei dizer. Dunkirk, que ele tá com aquele negócio. O Batman, que ele tá com aquele negócio. Cara, tem um filmaço dele que ele estreia que chama Loki. Acho que chama. Que ele corta o pescoço dele e ele fica metade do filme sem falar. É isso. Nossa, é um filme sobre a lei seca lá dos Estados Unidos. Não lembro. Não vi também. Mas é isso então. Falamos aí, me contem aí obras que vocês estão revisitando da sua infância, músicas da infância, né? Eu revisitei Digimon, cara, 1 e 2. Eu já ouvi gente falando bem, assim. É bem legal, cara. Do anime, assim. Cara, sabe que uma das minhas memórias que eu tenho de você, da gente criança, era você rodando no chão e falando não sei o que, Digivolve para, porque eu acho que a gente tava brincando de Digimon. E se você não tinha esse tamanho, você tinha quase. Foi muito bom. Não sei tal, Digivolve para, a gente tava brincando de Digimon, acho. Eu lembro num corredor do Insta, Pode ser. Cara, eu lembro disso vividamente, a minha memória sua de criança é essa. Pô, queria lembrar disso. Eu lembro. Doido a memória como funciona. Aqui, a gente gravando isso, a gente tá junto, ainda gravando coisas, nada mais é do que a crise dos 30, né? Nós somos nossa própria crise dos 30. Nós somos, é o Inception da crise dos 30. Nós não vamos sair desse assunto nunca, Yal. Mas é isso aí. Yal, prazer estar com você novamente. E vamos aí. Um beijo a todos e até a volta. Valeu! Tchau, tchau.